Voltamos com a transmissão do nosso programa DNA, hoje com o tema inteligência emocional em momentos de crise. A psicóloga Juliane Camargo é quem está conosco aqui, nos levando a refletir um pouco mais e de forma mais objetiva sobre as nossas emoções. Lembrando que ainda que estamos em momento de crise, com a pandemia, nós estamos tratando de situações de crise que também podem ser internas, né, Ju? Sim, e às vezes até desencadeada por uma situação externa, né? Às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho, estou num ambiente de trabalho hostil, ou estou num ambiente de trabalho num nível de competitividade muito grande, isso também pode ser uma crise. Sim, é importante a gente destacar esse olhar também, né? Agora, Juliane, falar de inteligência emocional é falar de uma certa forma de controle, ou de toda forma de controle, né? Mas a gente também precisa considerar que manter tudo em equilíbrio não é bem uma realidade plena, né? Algo que a gente de fato alcance. Então me diz, emoções sob controle ou emoções no controle? Isso, Aninha, eu acho que a gente começa primeiro com o conceito de equilíbrio, né? Porque às vezes o que é equilíbrio para mim, para você é desequilíbrio. Então eu costumo dizer que essa balança emocional, o peso dela não é muito 50-50, né? Então é sempre lembrando que o ponto de equilíbrio é o conforto. Tá confortável para mim e não faz mal para o outro, né? Sim. Esse é outro ponto importante, porque se está confortável para mim, mas está fazendo mal para o outro, tem algo aí também desequilibrado, né? E aí, quando você me faz essa pergunta, Ana, ela é tão importante, porque principalmente no consultório, eu recebo muitas pessoas em momentos de muito desespero, porque não sabem o que fazer, porque são literalmente tomados pela emoção. E aí não consegue trazer um olhar de questionador para a situação que está vivenciando. Eu não quero nem falar muito racional, por quê? Porque não necessariamente, às vezes, a razão está certa. Nessa história, emoção é razão, não existe um certo e errado, né? Mas, assim, às vezes, está tão tomado, né? A emoção está tão mais intensa, por exemplo, uma pessoa com fortes crises de ansiedade, às vezes ela consegue se definir pela ansiedade. A pessoa não consegue nem se ver sem ansiedade. É como se a emoção tornasse a pessoa. Né? Por isso que eu falei aquilo, é importante a gente lembrar que a emoção é parte da gente, não a gente que é parte da emoção. A emoção, ela nos pertence, mas ela não tem que nos definir. Então, essa pergunta é essencial porque a gente tem que fazer, peraí, né? Quando a gente estiver num momento de muita paixão, quando a gente fala desse desequilíbrio de emoção, a gente chama de paixão. Né? Então, quando eu estou no momento de paixão, onde tem esse desequilíbrio, eu estou no controle ou sob o controle, né? A emoção que está me controlando, que nunca perdeu a cabeça, que atira a primeira pedra. A gente não está falando disso, né? Não é não sentir a emoção, mas é entender assim, o quanto que ela está tão intensa que isso me impede de fazer as minhas coisas no meu cotidiano, né? Tem pessoas que não conseguem conviver, né? A gente tem uma situação emocional que é a dependência emocional e que ela prejudica muitos relacionamentos, né? Tem pessoas que perdem emprego, que se isolam, tudo pela dependência emocional. Então, como ter essa consciência se a emoção está me dominando ou se eu estou de fato ali sentindo uma emoção, porque aquela situação vai despertar, né? Tem situação que, poxa, desperta raiva mesmo, desperta frustração, tudo é intensidade. Eu consigo passar por essa emoção? Eu tenho uma paciente que ela costuma dizer assim, Juliane, hoje a determinada emoção só veio tomar um cafezinho, eu não convidei ela para dormir na minha casa. Então, é legal. Então, assim, você tem chamado a emoção para tomar um cafezinho e vai embora, ou ela vem passar uma temporada na sua casa? Essa emoção, ela é recorrente? Você consegue ter a percepção de outras coisas também te preenchendo? Né? Se só aquela emoção está te preenchendo, você está sendo controlado pela sua emoção.
E agora, Ju, nesse momento, né, uma das coisas assim, a gente faz lives, né, bate papo com colegas, e uma das coisas que a gente tem compartilhado muito, de fato, é uma intensidade das emoções voltadas à falta de otimismo, né, uma visão pessimista diante das coisas que estão acontecendo mesmo, que isso está entristecendo as pessoas, e por mais que a gente leve palavras, né, para essas pessoas e mostre possibilidades, existem umas pessoas que estão com dificuldade de sair disso. Quando entender que nós estamos, tudo bem que a gente não está só tomando um cafezinho, ou não está dormindo, né, com a dor, com o problema, mas que a gente está jantando, almoçando, está passando um tempinho maior. Né? Quando saber se de fato isso está se tornando algo que pode ser mais nocivo à saúde mental, até que ponto são emoções naturais de todo esse contexto que a gente tem vivenciado. Ana, isso é importante porque não tem como passar pelo que nós estamos passando sem ser tocados, né? Esse momento que a gente está vivendo, no mínimo, desperta empatia. Se não está despertando, tem alguma coisa de estranho aí também, né? Sim. Então, qual que é o principal ponto? Né? Eu vejo que o principal ponto é o foco. Né? Daniel Goleman também traz em outro livro, Sem Ser Inteligência Emocional, essa discussão sobre o foco, porque aquilo que eu foco é o que vai ganhar importância, é o que vai se desenvolver e crescer, né? Então, se eu sempre foco nas mesmas coisas que me trazem essas angústias, e não consigo focar em outras coisas que vão me fazer produzir conteúdos diferentes ou emoções diferentes, está aí o limiar, né, entre o saudável e o patológico. Então, por exemplo, nós estamos vivendo num contexto que eu concordo que é impossível a gente, em algum momento, não ficar em contato com esse cenário, né? Não tem como você fechar os olhos e ignorar como se não fosse existir, né? Vou fechar meus olhos, colocar uma venda e o contexto para de existir. Isso é impossível. Mas eu consigo me desligar? Por exemplo, tem dia que eu não consigo escutar mais um minuto de tanta informação de óbitos, né? Aí eu mudo um pouco. E tá tudo bem, não me dói. Tem pessoas que doem como se saísse daquela tela fosse contribuir para um cenário mais caótico ainda. Sim. Né? Então, eu dou a dica de foco. Você consegue ter outros focos? Você consegue trazer outras conversas para o seu dia a dia? Numa roda de conversa virtual, né? Porque agora a roda de conversa tem que ser virtual. O papo consegue fluir para outros cenários? Né? Não, só fica no cenário caótico, na pandemia, então está na hora de começar a prestar atenção, né? Porque a gente tem que ter um contexto ampliado. Se eu estou só falando disso, significa que o meu foco está só ali. Isso tem a ver, inclusive, com como a gente olha mesmo as coisas, né, Ju? Por exemplo, essa questão da gente não poder ter o contato pessoal, de uma certa forma, tem sido favorecido, pelo menos assim, comigo e com a minha família. Né? E aí, quando eu falo, é minha família inteira, tias e primos, em que a gente tem tido um contato muito mais frequente, né, por meio do WhatsApp, né, dos grupos, dos famosos grupos de família, e que, inclusive, a gente tem, né, não é bem um combinado, mas a gente faz os nossos contatos de uma forma muito mais divertida, e isso tem trazido um renovo. Né? Então, a forma, inclusive, como a gente vê o distanciamento e como a tecnologia pode favorecer essa aproximação, também pode ser muito favorável. Sim, eu acho que a grande questão, Aninha, é que nós estamos num contexto que favorece isso, mas é entender quando eu não preciso dessa tecnologia para me aproximar, eu estou me aproximando, né? Porque às vezes no conforto da casa, sem sair muito da zona de conforto, a gente vai conectando, mas e aí? Né? Eu consigo também fazer isso no mundo real, né? Não só no virtual. Isso também é uma dica para a gente ficar atento, porque agora o cenário tem exigido alternativas para essas conexões. Mas fora esse cenário, vamos prestar atenção se a gente está se conectando no real. Eu costumo dizer que esse momento de boom virtual tem nos mostrado a necessidade de conexões reais.
Eu me lembro de você já ter comentado, inclusive comigo, em uma das nossas conversas, a respeito disso, né? Sobre o quanto esse momento tem, de fato, construído uma necessidade de conexão verdadeira. Né? E como é que é isso? Sim, Ana, porque nós somos seres de afetos, né? Então a gente precisa estar numa relação com o outro o tempo todo. Nós só somos quem somos pela relação com o outro, que começa lá quando a gente nasce com a figura materna ou a figura paterna, e assim vai. E tem papel determinante na constituição do sujeito. E nós não somos seres isolados, nós somos seres sociais, então a gente precisa de conexão, né? Tanto que quando uma pessoa está se isolando muito, a tendência é ela, né, outras pessoas ficarem incomodadas com aquilo e até buscar, no caso, por exemplo, de um filho que se isola, os pais buscam ajuda. Por quê? Porque somos naturalmente seres sociais. Não podemos perder isso de vista, né? Ju, eu vou lembrar que a gente está fazendo essa transmissão ao vivo pelos canais aqui da TV, né, do Facebook e do YouTube, mas a gente também tem a nossa transmissão no canal 9 da TV. Por causa dessa transmissão, a gente precisa fazer só mais uma paradinha, que é para o pessoal que vai assistir mais tarde de casa poder ter um respiro também, e a gente volta em instantes, tá bom?